nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, querida irmã, graça e paz. Nós somos chamados a viver hoje a experiência deste sábado. Sábado 25 de novembro de 2023. E este sábado nos prepara para a grande celebração da festa de Cristo Rei, esta solenidade que encerra o ano litúrgico. Sobretudo lembrando que Cristo é o princípio e o fim de todas as coisas. Ele é quem inicia tudo e nele todas as coisas têm a sua completude, têm a sua plena realização. E aí nós somos, querido irmão, querida irmã, chamados a fazer a experiência de acolher em plenitude a palavra santa de Deus, que nos convida a esta unidade. E neste dia, esta palavra vem nos chamar a atenção para a realidade da ressurreição. Então, acolhamos a palavra do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas 20, de 27 a 40. Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus alguns saduceus que negam a ressurreição e lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Ora, havia 7 irmãos, o primeiro casou-se e morreu, sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva, e assim os 7 todos morreram sem deixar filhos. Por fim morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus: Nesta vida, os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento. E já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos, serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam, Moisés também o indicou na passagem da sarça, quando chama o Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para ele. Alguns doutores da lei disseram a Jesus: Mestre, tu falaste muito bem. E ninguém mais tinha coragem de perguntar coisa alguma a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, que a graça amorosa de Deus esteja em plenitude no seu coração. É importante a gente contemplar esse evangelho. Primeiro, pensando naqueles que dirigem a pergunta importante que é feita a Jesus. Quem são eles? São os saduceus, que, como o próprio evangelista nos informa, negam a ressurreição. Então, eles vão até Jesus com um questionamento que tem a ver com a ressurreição e eles negam a ressurreição. Então, seu objetivo não é tanto o de buscar saber a verdade, mas é mais para tentar colocar Jesus numa situação difícil, numa situação de ele cair numa armadilha, né? E aí nós somos chamados a pensar, tantas vezes tem gente que busca não porque quer de verdade encontrar a verdade, mas muitas vezes ou quer confirmar a sua verdade ou quer, na verdade, zombar da verdade que é apresentada, da verdade do Evangelho que nos é apresentada. Então é preciso purificar o desejo, porque nós também podemos cair na tentação de querer provar, de querer fazer um teste com as pessoas que convivem conosco. E nós não somos chamados a isso, nós somos chamados a experimentar de verdade a verdade de Deus em nossas vidas. E aí a pergunta é feita, né? A pergunta é: um homem, uma mulher teve 7 maridos, os 7 que eram irmãos, um foi morrendo, foi casando com ela, foi casando até ela passou pelos 7. E ela morreu. E agora? Ela vai ser esposa de quem? Pois ela foi casada, né? Esteve com 7 aqui nesta terra. E essa pergunta, que é feita com o desejo de colocar Jesus numa armadilha, que é feita também de uma forma muito superficial, ela recebe de Jesus respostas muito importantes e que falam da realidade da ressurreição para nós, da vida eterna.
que é importante a gente detectar nas respostas de Jesus? Primeiro, é que nós continuaremos os mesmos. A nossa natureza, o nosso ser, não vai mudar daqui para a eternidade. Continuaremos os mesmos. Preservaremos a nossa identidade. Gilberto vai ressuscitar como Gilberto, João como João, Pedro como Pedro. Carregaremos a nossa identidade. Por isso é muito importante a gente, quando vai rezar por alguém falecido, a gente rezar pelo nosso irmão falecido, porque é a totalidade dele, é a sua identidade que ressuscita. Então nós rezamos pelo irmão falecido. Na totalidade dele, ele recebe a nossa oração. Então Jesus nos indica que existe uma identidade que é preservada. Nós ressuscitaremos como vivemos aqui. Diferente de outras doutrinas, de outras ideologias, religiões, que vai dizer que a pessoa volta, mas ela não sabe o que viveu. Ela tem uma nova encarnação, mas ela perde a identidade, né? Então é diferente aqui, a palavra nos diz que nós preservaremos a identidade. Porém, o que vamos viver na eternidade é diferente do que nós vivemos aqui. Preservamos a nossa identidade, mas vamos experimentar na eternidade o acolher de uma realidade diferente. E esta realidade diferente precisa ser acolhida por nós. Nós não temos uma plena consciência, uma plena ciência do que será a eternidade. Temos uma certeza, porque nos é dada pelo próprio Cristo, é que lá não haverá choro nem ranger de dentes. Então aquilo que é fruto do pecado, né, a dor, o sofrimento, o choro, o ranger de dentes, isso cessará na eternidade. Né? Então nós abandonaremos a dor, o sofrimento, e lá nós experimentaremos a plenitude da vida. Né? E o apóstolo Paulo vai dizer que o que está reservado para nós na eternidade, olhos nenhum viram, nem ouvidos ouviram, nem nenhuma cabeça, uma consciência pode pensar esta realidade, porque ela é tão sublime. Né? Então, a nós é reservado a graça de algo grandioso que vem do próprio Deus. E o que é esse grandioso? É justamente Deus. Nós contemplaremos a Ele. O céu é a presença plena de Deus. Que nós estejamos abertos a experimentar esta plenitude em nossa vida. E, por fim, a ressurreição é uma experiência da graça de Deus em nossas vidas. E, sendo experiência da graça, ela precisa ser acolhida de verdade como graça. E para a gente acolher algo como graça, é preciso abrir a vida. E é preciso deixar que a graça, a vontade de Deus, aquilo que dele recebemos, oriente e conduza a nossa vida na sua totalidade, sobretudo os atos que nós vamos realizando no nosso cotidiano. Que a graça amorosa de Deus tome conta das nossas vidas e que nós possamos acolher a ressurreição como graça que vem de Deus para cada um de nós e que faz a nossa vida encontrar a sua total realização, a sua plenitude. E que venha generosa sobre nós a bênção do Deus rico em misericórdia, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, querida irmã, eu quero agradecer a você que continuou até aqui, pedir que você compartilhe, comente aí no YouTube o vídeo, comente, compartilhe, curta, vamos evangelizar. Querido irmão e irmã, fica com Deus, um abraço forte.